Olá, bem-vindos a mais um episódio do Fala Fisco, o podcast do Sindicato dos Fazendários do Ceará, Sintaf, o sindicato que representa e une os servidores da Cefaz, Secretaria da Fazenda do Ceará. E lembre-se de curtir o Fala Fisco, deixar seu comentário, compartilhar com os colegas e ativar o sininho para receber os próximos episódios. E hoje, a gente muito especialmente está aqui no Fala Fisco para falar do terceiro Sintaf Jó. Terceiro prêmio Sintaf de jornalismo. Para esse nosso encontro de hoje, nós temos aqui o diretor de comunicação do Sintaf, Nilson Fernandes, o diretor de cidadania e cultura da Fundação Sintaf, Luiz Carlos Diógenes, e também a nossa querida Patrícia Guabiraba, assessora de comunicação do Sindicato dos Fazendários Sintaf. Patrícia, alegria tê-la conosco para falar hoje aqui sobre o terceiro Sintaf Jó. Prazer, Tarcísio, estar aqui com você também, com nossos diretores. O Sintaf Jó, que já é um prêmio esperado, né, aguardado pela nossa imprensa cearense, que já rendeu belíssimos trabalhos, e fica também a nossa expectativa, então, de lançar e acolher, né, todo esse trabalho que vem com o terceiro Sintaf Jó. Nilson, você que é um dos idealizadores desse certame, que passa agora para a sua terceira edição, alegria tê-lo aqui conosco. O que é o Sintaf Jó para você? Bom, a alegria é nossa e quando era garoto a gente sempre contava até 3. Porque a partir do terceiro a coisa fica fixa, né? Então a expectativa nossa é muito grande, até porque esse é um ano onde a gente tem um processo de transformação muito grande na sociedade brasileira e os fazendários estão trabalhando pela lei orgânica do ofício cearense, que vai dar uma institucionalidade maior, uma segurança maior e vai preparar o nosso Estado para o que há de vir. Ou seja, uma reforma tributária que se inicia no próximo ano de 2026 e 2027 e que vai se estender por muito tempo, mas que a Secretaria da Fazenda, a institucionalidade fazendária e o servidor fazendário vão estar protegidos através dessa lei orgânica, que é fundamental. E a gente quer sensibilizar a sociedade para isso, e nem ninguém melhor do que essa valorosa e conhecida e reconhecida como competente, que é a imprensa cearense. E aqui conosco também o diretor de Cidadania e Cultura da Fundação Sintaf, Luiz Carlos Diógenes de Oliveira, Luizinho. Luizinho, nos prêmios passados, primeiro e segundo, muitos trabalhos de alta qualidade pautados pela Fundação. Fosse no Poço da Draga, fosse falando de cultura, Bárbara de Alencar. Eu queria que você nos situasse dentro do Sintaf as possibilidades dos jornalistas e estudantes de comunicação de poderem participar. Uma alegria tê-lo conosco. É um prazer, né, sempre retornar aqui nessas conversas que interessam, sobretudo, a sociedade cearense, né? Mas a Fundação, ela não tem a preocupação estritamente com o mundo dos tributos, né? Então ela tem a sensibilidade mesmo e quer e pretende até se solidarizar com a sociedade, né? A quem devemos realmente, né? Deveres, né? Então a Fundação trabalha, além da questão tributária, claro, né? Tem o Office, que é um grande campo de exploração da temática fiscal, né, tanto tributária como orçamentária, com técnicos. Office é Observatório de Finanças do Ceará. Isso, mas também nós temos a Secretaria a Diretoria de Cultura, a qual eu sou o diretor, né? A gente trabalha com inclusão social e a preocupação, sobretudo, com o fortalecimento da cidadania, uma cidadania crítica, de fato, né? Então, o ativismo da cidadania. Nesse sentido é que a gente tem já um trabalho, já, de certa forma, já mais ou menos alargado, assim, sedimentado, com a questão cultural, né? O trabalho de resgate da memória da Bárbara de Alencar já rendeu muitos frutos para a sociedade cearense. Por exemplo? Audiências públicas que fizemos, dia 28 de agosto, dia de Bárbara no Ceará. Agora, né? Dia 28, por ocasião do aniversário de morte de Bárbara. Né, 1832, 28 de agosto. Os caminhos de Bárbara, que estão sendo uma rota turística criada no Cariri, entre onde Bárbara nasceu, morreu, viveu, né, como se fosse paixão e morte.
de uma heroína, né? Isso aqui tudo é pauta, viu? Você que é jornalista, vamos lá. Estruturado. Inclusive o Centec vai promover o curso de formação do agente de turismo, né? Qualificar, levando inclusive historiadores, formadores, né? Para compreender quem foi não só Bárbara, mas qual é a importância da economia da cultura através de um fenômeno desse tão multidisciplinar, que a Bárbara a gente pode olhar por muitos aspectos, né? Uma mulher, primeira presa política do Brasil, no sertão do Nordeste, por volta de 1800, revolucionando, afrontando, né, o poder do rei, né? O neto dela, o Zé de Alencar, tem algo parecido, curiosamente, só que aí já era Dom Pedro II, talvez tenha herdado da Bárbara. Isso é pauta que pode se interessar. E o Zé de Alencar, escritor, que era o filho do José Martiniano, que foi um senador que, inclusive, de certa forma, abriu toda a possibilidade do golpe da maioridade lá no Rio de Janeiro. E o Zé de Alencar, criança ainda, teve com a Bárbara. Aos 9 anos, saiu com o pai para o Rio de Janeiro, né? Atravessando esse sertão todo. Então, dentro da própria literatura do Zé de Alencar, tem muitas lembranças desses momentos. Muito bem, o Prêmio Sintaf de Jornalismo, valeu, Luizinho. Aqui é uma aula sempre, tá? É uma iniciativa, o Sintaf Jó, do Sintaf, e o seu propósito é valorizar e reconhecer produções jornalísticas feitas por profissionais da imprensa cearense e estudantes de jornalismo que destaquem de forma clara e relevante o trabalho desenvolvido pelos servidores fazendários. A terceira edição do Sintaf Jó, que será lançado no dia 2 de setembro, não é isso, Nilson? Exatamente. Acolherá trabalhos publicados entre os meses de maio de 2024 e fevereiro de 2026. Eu te pergunto, Patrícia, quais são as novidades da terceira edição? Atenção, você que está nos acompanhando. Muitas novidades, viu, Tarcísio? Olha, que do primeiro Sintaf Jó, que aconteceu em 2022, para o segundo, que foi, premiação foi 2024, nós dobramos, né, o número de inscritos, rendeu muitas, né, reportagens maravilhosas. E vamos lá, no primeiro Sintaf Jó, 24 mil em prêmios. Para o segundo Sintaf Jó, já aumentamos para 34 mil em prêmios, premiando o primeiro e segundo lugar e criando a categoria para o universitário. Agora, a novidade para o terceiro Sintaf Jó agora, que vai 2025-2026, né? Nós teremos, então, 40 mil reais distribuídos para o primeiro, segundo e terceiro lugar também agora, Tarcísio. Agora também os terceiros lugares serão premiados, então todo mundo que vai lá com aquela expectativa para a cerimônia de premiação sairá, então, com o seu prêmio, sendo que o primeiro lugar também leva um troféu, né? E todos também devidamente certificados, vai ser muito bacana. Dá para dar uma ideia de quanto é que é valor? Sim, claro. Nós já temos definido, então, que o primeiro lugar... Categorias. Categorias, quais são? Texto, áudio, vídeo e universitário, né? E no primeiro lugar, de texto, áudio e vídeo, 7 mil reais, mais troféu, primeiro lugar. Segundo lugar, 3 mil reais. E terceiro lugar, 2 mil reais. Na categoria universitária é um pouquinho diferente, né? Primeiro lugar, 2 mil reais, mais troféu. Segundo lugar, R$ 1.500 e o terceiro lugar, R$ 1.000. Também, né, todos sairão premiados também na categoria universitária. Nilson, por que melhorar esse valor pecuniário para 7? O último certame foi 6. E por que investir no universitário? Na verdade, a gente tem que criar uma cultura de inclusão em todos os aspectos que se referem à Secretaria da Fazenda. Só existe Estado, só existe governo, só existe possibilidade de gestão, inclusive de benefício para a maioria da sociedade, se o Estado estiver presente. Para isso, ele precisa de uma Secretaria da Fazenda atuante, que consiga obter os recursos de uma maneira adequada. E divulgar o trabalho, a nobreza, as dificuldades, mas, sobretudo, a nobreza do trabalho que o fazendário faz, é fundamental. E a sociedade, em reconhecendo esse trabalho do fazendário, vai perceber que nada é um acaso. Que o trabalho do fazendário ele se traduz dentro de uma escola com um garoto que se alimenta adequadamente pela merenda escolar, que tem professores que conseguem lhe transmitir o conhecimento fundamental e necessário para uma vida de cidadania no futuro, e que ele possa, sim, construir sua família, constituir a sua vida com base num apoio, num suporte que só o Estado pode oferecer. O fato da gente ampliar a premiação significa o reconhecimento ao trabalho do jornalista,
a necessidade de uma comunicação efetiva, eficaz, verdadeira. Interessante, em tempos de tantas confusões, né, de tantas pós-verdades, é importante que a imprensa, que os profissionais de jornalismo abracem a temática como uma forma de transmitir o que de fato acontece. E o que eu acho interessante é quando você diz assim, premiaremos o primeiro lugar com 7, mas também premiaremos o segundo e o terceiro lugar. Por quê, Nilson? Acho que tem um processo de evolução. Muitas vezes, eu já participei de várias competições, já fui terceiro, mas sempre vislumbrando a possibilidade de primeiro. Mas o mais importante é a participação apaixonada por aquilo que a gente faz. O jornalista, quando ele se entrega a uma matéria, ele dá também a sua alma naquele processo e mostra um pouco da sua própria personalidade, né, naquela matéria que ele faz, o seu estilo, a sua paixão pela temática. Como falou bem o Luiz Carlos, os fazendários não atuam apenas no aspecto tributário. Quando a gente atua fiscalizando, a gente está, na realidade, levando educação, levando saúde, levando saneamento, levando cidadania para as pessoas. Palavra de ordem. Possibilitando que o Estado chegue aos mais difíceis rincões, os mais longínquos rincões do nosso Estado. Mas tem o outro lado. O fazendário também é poesia, é arte, é encantamento, é história. Porque sem heróis, sem reconhecimento da nossa história, como é que nós vamos construir um futuro adequado, né? Então, os marcos simbólicos são fundamentais para que as pessoas consigam projetar a si em uma sociedade muito mais igual, muito mais solidária. É isso que a gente precisa. Se a gente conseguir sensibilizar a sociedade por meio da imprensa e por meio do desempenho correto que nós fazemos diariamente, a gente vai conseguir com que cada vez mais nós sejamos um estado de pessoas mais felizes. O Ceará já ri até mesmo das suas idiosincrasias, das suas dificuldades, mas fazer que a felicidade ela seja, que o riso e a felicidade seja algo natural pela bem-querência das pessoas e pela realidade que nós sempre temos superado muitas dificuldades. Então, o fazendário está querendo se integrar cada vez mais na sociedade, porque sabe da sua importância no contexto dela, mas quer também dela esse reconhecimento. 4 categorias, modalidades, né? Texto, que são reportagens publicadas em veículos impressos, jornais e revistas ou portais de notícia na internet, sediados no Ceará. Áudio, reportagens jornalísticas veiculadas em emissoras de rádio ou plataformas de podcast, desde que produzidas por profissionais de jornalismo cearense. Vídeo, reportagens exibidas na TV aberta por assinatura ou em plataformas digitais de jornalismo audiovisual. E universitário, trabalhos jornalísticos produzidos por estudantes de jornalismo e publicados em veículos laboratoriais, jornais, portais, rádio ou TV universitária, acompanhados de declaração assinada pelo professor orientador. E, Patrícia, eu te pergunto, onde é que eu vou buscar pautas? Nós temos um site, né, do Sintaf com uma página dedicada ao Sintafjor, www.sintafce.org.br/Sintafjor. Lá que estão lançados, né, lançaremos todos os documentos, tanto o regulamento, ou possíveis aditivos, banco de pautas, o formulário de inscrição também nesse mesmo endereço. Então, todas as informações principais ficam nesse site. E aí é interessante, Tarcísio, a gente está sempre refletindo, porque é nesse compromisso social da atividade fazendária que vão render, né, muitas pautas positivas e maravilhosas, né? O objetivo do Sintafjor é também estimular, né, a busca dessas pautas, garimpar aí essas pautas, porque nós sabemos que o fiscalês, ele meio que dá um medo, né? Mas é interessante ver a evolução do prêmio, que já do primeiro para o segundo, como realmente as pautas saltaram aos olhos, como os colegas buscaram mesmo mergulhar, né, nessa questão. É reforma tributária, é a regulamentação que vem, né, é realmente justiça fiscal, lei orgânica da administração fazendária. É a lei orgânica que vai possibilitar um futuro, né, mais seguro para a nossa sociedade. Então, tudo isso, esse compromisso social da atividade fazendária, ele permeia, então, esses trabalhos, e aí a gente fica aí nessa expectativa do prêmio ainda vir, né? Agora triplicar as pautas, né, Nilson? A ideia é que, queira ou não, as situações complexas ou até difíceis geram na gente uma certa reflexão. Esse tarifaço que está acontecendo no mundo todo, não é restrito ao Brasil, está deixando mais claro que a tributação, quando ela é feita de maneira inadequada, ela gera desemprego,
ela gera pobreza, ela gera dificuldades, ela gera infelicidade. Mas se ela é feita de uma maneira adequada, ao contrário, ela faz desenvolver, ela cria uma distribuição melhor da renda, ela faz com que as pessoas tenham acesso a outros serviços, e ela, inclusive, se a tributação for adequada, ela barateia o preço dos produtos e dos serviços para as pessoas. Então, esse meio tributário, lidar com ele significa lidar com a vida das pessoas. Para isso, a gente precisa de colegas da Fazenda, de gestores, que sejam sensíveis à necessidade da sociedade, à necessidade da população. E quando nós passamos no meio em toda essa tempestade, daí sim fica mais evidente a necessidade de uma temperança, de um controle, de uma forma adequada da gestão, tanto tributária como dos recursos que são obtidos a partir dela, para levarem o bem para a sociedade como um todo. Então isso é muito importante e vira uma pauta, sim, porque nós precisamos, sobretudo, de uma sociedade que precisa, necessariamente, tem que ser mais justa. Antes de passar para a Patrícia, esse nosso certame, o Sintaf-Jó, já na 3ª edição, tem na Patrícia a assessora de comunicação do Sintaf, a pessoa a quem se deve buscar. A referência. Lembrando que o professor Miguel Macedo, ele também está conosco, fazendo a coordenação do regulamento, dessa história todinha. Patrícia, nós temos uma lei orgânica e um dia desse, numa conversa, a gente falou assim, o Ceará está bem na educação. Tem municípios aqui no estado que as escolas todas já são de tempo integral, inclusive com ar-condicionado. Isso é o menino dentro da escola, alimentação, e a menina, né, com alimentação, esporte, cultura, tudo garantido. De onde é que vem esse dinheiro? De onde é que vem esse recurso para que o Ceará dê esse passo adiante, não só na educação, porque ele está na escola, saúde, porque ele tem 4 refeições e está distante da violência. De onde é que vem esse recurso, Luizinho? Pois é, vem de uma cidadania que se fortalece. A democracia é um processo, né? E é um processo que a gente nunca pode esquecer que nós estamos no processo de democratização, e significa tudo isso, de fato. Por isso que precisa de um Estado forte e comprometido com a democracia, com os direitos de cidadania, né? Então, precisa também de uma lei orgânica do fisco que proteja o trabalhador do fisco, que dê algum tipo evite o humor político na interferência dos seus trabalhos, né? Então, precisa do equilíbrio fiscal, sim, precisa de um Estado forte, saneado, e vá recolher os recursos justamente no sistema da equanimidade, né? De quem tem mais, contribua com mais, pague mais, né? Esse é o processo, que é o grande desafio de uma reforma tributária profunda, que é a segunda parte da reforma tributária, que deve vir, incidindo mais sobre patrimônio e renda, muito menos sobre o consumo, né? Evitando essa regressividade tributária. Então, é essa correlação de forças que a gente precisa compreender, nessa complexidade de um tributo, mas, ao mesmo tempo, com uma destinação social, né? Essa é a questão central. Então, nada melhor do que fortalecer essa consciência crítica tributária dentro das escolas. Saber que todos esses equipamentos que estão chegando, na realidade, são direitos de cidadania. E o cidadão, desde criança, já precisa compreender essa realidade de Estado, Luiz, com a vida dele. E exatamente em cima disso que você está falando. O Brasil é um país extremamente rico, pessoal. O Ceará é um estado dentro do Brasil, um estado daqueles menos aquinhoados. Mas o Brasil é um país extremamente rico. O nosso grande problema é a má distribuição dessa riqueza. A tributação também é uma forma de fazer isso. E isso tem que ser feito de uma maneira madura, mas sobretudo justa. Lembrando que enquanto um irmão brasileiro estiver passando necessidade, a sociedade brasileira não vai estar feliz. Nós precisamos ter esse grau de solidariedade para entender que a dinâmica tributária também tem esse fim. Cidadania é evitar que as pessoas sofram. Cidadania significa dar possibilidade para que as pessoas possam ser felizes mesmo. Não é simplesmente só comer. Nós precisamos de arte, nós precisamos de cinema, nós precisamos de balé. A gente não quer só comida, né? A gente quer diversão e arte. Então, viver na plenitude, naquilo que as pessoas podem fazer. Essa é uma nação maravilhosa e precisa distribuir melhor as suas riquezas para as pessoas, para que elas possam, de fato, buscar essa felicidade. Patrícia, você está no sindicato já
há um certo tempo, e nas 2 edições, e antes das edições do Sintaf Jó. Explica para os nossos colegas jornalistas a importância que tem um certame desse. É importantíssimo, né, que de fato a gente chegue até a sociedade, né? Todo o trabalho que é feito pelos fazendários, né, os servidores da Secretaria da Fazenda, muitas vezes eles estão ali nas entrelinhas, né, dessas notícias econômicas, tributárias, gestão fiscal, gestão pública. Então fica essa aproximação, é aproximar o fisco da sociedade. O grande pulo, né, do Sintaf Jó é isso, aproximar o fisco da sociedade, é de fato mostrar esse compromisso social da atividade fazendária. E aí a gente vai falar, né, nesse nosso banco de pautas, todo esse processo, né, de regulamentação da reforma tributária, né, o que vem por aí, dos tributos, mas vamos falar também, além de cidadania fiscal, de ecofiscalidade, que é um tema também que o nosso querido Luiz Carlos, né, também lida também, né? Que seria, então, a ecofiscalidade, o que os tributos podem, então, melhorar, né, nessa relação do homem com o meio ambiente, Luizinho? Pois é, interessante que Fortaleza, no próximo ano, são 300 anos, né? Uma cidade que vai estar em festa, 13 de abril de 2026, Fortaleza completa 300 anos, e Fortaleza é uma paródia, trazendo o que Heródoto falava do Nilo e do Egito, Fortaleza é uma dádiva do Pajeú. A ecofiscalidade entra, o que foi feito com o nosso Pajeú? Que vamos dizer, fundiou, permitiu que Fortaleza nascesse. A ecofiscalidade pode entrar já nesse sentido, né? É a preocupação do tributo, mas com a sustentabilidade ecológica profunda, entendeu? É a consciência ecológica, saber que a economia é para estar a serviço das gerações vindouras, né? Então é um respeito a um pacto intergeracional. O Brasil vai sediar a COP30 agora. O mundo todo virá, e a pauta vai ser sempre essa, de que sustentabilidade? Então, a fiscalização, a ecotributação, a ecofiscalidade, melhor, porque ela amplia e abre, inclusive, orçamentos públicos, né? Quando se fala de fiscal, tem sempre duas bandas aí, orçamento, mas é a arrecadação também tributária. Ela comunga perfeitamente com o momento atual, né, da sustentabilidade forte. Nós estamos quase no final do nosso programa especial, falando do terceiro Sintaf Jó. Bem rapidinho, o que é o Pajeú, que rio é esse, que os poetas daqui falam tanto, são 5 quilômetros de corrente, onde é que ele nasce, onde é que ele desemboca, rapidinho, para que a gente dê aos nossos colegas jornalistas uma pauta, o Pajeú que nós queremos redivivo, pelo menos simbolicamente no início. São exatamente 4.750 quilômetros. 4.700. Um riacho urbano, essencialmente daqui nosso, nasce na aldeota e desemboca no Poço da Draga, na antiga Praia Formosa, né, que é a Praia de Iracema hoje, né? Então, inclusive a fundação, ela já tem um trabalho, já vem aí com a ideia de Pajeú Redivivo. É um projeto originário lá da fundação, do Sintaf, mas que tem essa preocupação de resgatar mesmo o Pajeú enquanto sujeito de direitos. Um rio, um riacho é um organismo vivo. E as nossas crianças já devem crescer para garantir, inclusive, sustentabilidade de vida às gerações vindouras com essa consciência ecológica. E nada do que juntar a consciência fiscal tributária com a consciência ecológica, né? Então, é uma espécie de ecologização da mente. É mudança de paradigmas. A ecofiscalidade é uma mudança de paradigmas. Patrícia, quando é que será lançado o terceiro Sintaf Jó? E matérias de quando a quando? Explica. Vamos lá, o Sintaf já vai ser lançado agora dia 2 de setembro, né? Então poderão concorrer os trabalhos desde 1º de maio de 2024, porque a gente sabe que tem produções, né, que abordam atividades dos fazendários desde esse período, desde 1º de maio de 2024 até 27 de fevereiro de 2026. Que aí vai dar tempo, né, julgar os trabalhos para poder premiar, Tarcísio. Nós queremos premiar no 10º Congresso dos Fazendários do Ceará, uma grande premiação para que também os fazendários tenham a dimensão do que é esse prêmio, o impacto, né? E desde já a gente agradece à diretoria colegiada do Sintaf, né, que abraçou a ideia, né, desde o primeiro, porque a cada vez mais esse prêmio vai se consolidando, né?
e se firmando, de fato, no nosso cenário cearense, né, na nossa imprensa. Desde já fica o nosso agradecimento. O Sintaf-Jó busca incentivar uma cobertura jornalística que aproxime o fisco da sociedade, mostrando seu papel, impacto e contribuições para o Estado. O prêmio visa ainda estimular a produção de conteúdo informativo, crítico e com impacto social, reconhecendo os esforços de jornalistas e futuros profissionais em destacar temas fiscais, tributários e de justiça social. Nilson, diretor de comunicação do Sintaf, suas palavras finais, grato pela sua participação. Nós é que agradecemos, mas sobretudo é uma oportunidade para dizer, você que é jornalista, você que é estudante universitário na área de jornalismo, dia 2 a gente aguarda você para dar... A gente vai informar onde é que é o lançamento. Vai informar onde será, para dar o lançamento desse prêmio, que está na sua 3ª edição, então, e a partir de então a gente espera que se perpetue de fato, e que é uma grande oportunidade para você mostrar, além do seu talento, a sua sensibilidade social e sua justiça intra no que se refere ao aspecto social na nossa cidade, no nosso estado do Ceará. Mas também, como bem disse a Patrícia, vai ser num grande momento também para o servidor fazendário. O 10º Congresso Estadual dos Servidores Fazendários, que vai acontecer no Hotel Mareiro, na praia na beira-mar, e que lá vai ser um grande momento com bastante gente aplaudindo, reconhecendo e agradecendo o fato do jornalismo e da imprensa cearense permitir que o fazendário possa apresentar o seu trabalho de extrema relevância, de extrema importância para esse povo, que é o povo cearense. Obrigado, Luiz Carlos, pela sua presença e valiosas contribuições nesse nosso podcast Fala Fisco, tratando do 3º Sintaf-Jó. Somos servidores públicos, fazendários, né, da sociedade cearense. É o que fazemos saindo da esfera puramente fiscal, que é o nosso trabalho cotidiano, de fato. Para isso fomos admitidos para arrecadar tributos, uma missão até ingrata, de certa forma, mas essa preocupação com a justiça social, justiça fiscal, ela é inerente também à nossa atividade, né? Justamente por essa consciência clara de servidor público, de servir. E sabemos que podemos instigar, né, a sociedade civil para esses temas tão palpitantes e importantes, né? E nos preparando, inclusive, para se inserir dessa temática, como da ecofiscalidade, da justiça ecológica, inclusive, por isso que eis a razão do projeto Pajeú Rede Vivo, eis a razão do projeto do resgate da memória da Bárbara, lute como uma Bárbara de Alencar, que esse tema interessa a todo o movimento feminista nacional. Podemos dizer que Bárbara inaugurou um feminismo, né, nordestino, né, corajoso, de uma forma cometendo crime de lesa majestade, afrontando o império, né, que eles se renovam, tá aí o novo império querendo ruindo, chegando ao fim, sendo abalado, enfim, mas foi uma mulher, né? Então, são temas assim abertos que interessam, acho, a toda a sociedade civil e inclusive a comunidade escolar, tá, acadêmica. Patrícia, valeu. Até mais, Tarcísio, reforçando www.sintafce.org.br/Sintaf-Jó. Procura lá. E se você gostou desse episódio, curta, comente, compartilhe, ative o sininho. Nos vemos no próximo Fala Fisco, podcast do Sindicato dos Fazendários do Ceará Sintaf. Até lá, valeu, Nilson, Luizinho, Patrícia. Tchau, tchau. Tchau.